Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui nesse vídeo a gente vai resolver essa questão de integral, tá? Então aqui foi dada a função f, tá? Então a função f é desta forma, tá? É o seno de x mais o cosseno de x, tudo isto dando elevado a 6, tá? Bem, e o que a gente vai utilizar aqui para poder resolver essa questão é a regra da cadeia, tá? Então, bem, por que vamos usar a regra da cadeia, né? Porque a gente nota que essa função f, ela pode ser expressa através de uma composição de duas funções. Então, sempre que a gente tem a composição de função, quando a gente quer derivar, a gente usa a regra da cadeia, tá? Então, bem, quais seriam as funções, tá? Então, eu tenho claro aqui duas partes nessa função. Uma é a soma, seno mais cosseno, e a outra é esse expoente 6. Então, quando eu defino, por exemplo, h de x como sendo a função x elevado a 6, ou seja, justamente a função que eleva a sexta potência, e eu pego a função g de x, né, como sendo a função seno de x mais cosseno de x, isso me dá justamente o quê, né? Que a minha função f de x, ela é a função g elevado à sexta, né? Ou seja, é a minha função g sendo elevado à sexta, ou seja, é h, né? É h da g, certo? Ok? Então, isso, né? É a h bola g, certo? Então, bem, pela regra da cadeia, quando eu quero derivar uma composição, né? Como que fica? Então, nesse caso aqui, se eu quero derivar aqui em relação a x, essa expressão, né? Então, fica a derivada da de fora, né? Então, a de fora é a primeira que aparece aqui, justamente por essa expressão. E a g a gente diz que é a de dentro, né? Então, bem, ficaria a derivada, né? Vou usar a notação... Não, vou usar essa notação mesmo, tá? Então, essa derivada. Então, aqui eu tenho que derivar, né, a função h, que é a função de fora, mas ela vai estar aplicada, né, na de dentro, certo? Ok? Então, assim, vezes, e aí a derivada agora, né, da função de dentro, que no caso é g de x, tá? Bem, não gostei. Vou usar a notação linha mesmo, acho que fica melhor. Sim, h', né? E aqui, acho que fica melhor, tá? Ok? Então, atenção que quando eu derivo aqui a função h, o resultado fica aplicado na g, certo? Então, é isso que eu vou utilizar, né? Bem, aqui, facilmente, a derivada da h, a gente sabe que é 6x à quinta, tá? E a derivada da função g é a derivada do seno, que é cosseno, né? Isso daqui a gente usa a regra da soma. E a derivada da cosseno é menos o seno, né? Então, bem, então a derivada da f de x, né? Isso é a derivada da composição, né? Como a gente já viu. Então, fica a derivada da derivada da h, né? Que é 6 à quinta, então é 6 elevado à quinta, só que isso aqui está aplicado na g, certo? Então, quem que está aqui dentro é seno mais cosseno, então então é seno mais cosseno, né? E agora, essa parte que é a derivada da g, então a derivada da g a gente viu que é cosseno menos seno, certo? Então, basicamente é isso. Então, a derivada aqui, tá? É 6 seno mais cosseno, né? E que multiplica cosseno menos o seno, né? Basicamente é isso, tá bom? Outra forma que às vezes, assim, outra forma que na verdade é a mesma forma, né? Aparentemente muda alguma coisa, mas não. Você olhar o seguinte, eu tenho aqui f de x, tá? Vou usar a regra da cadeia do mesmo modo, só que às vezes fica mais fácil de entender, então vou fazer
desses dois modos, tá bom? Então, eu vou olhar aqui, ó, essa expressão, tá? Vou chamar ela de U, certo? Assim, às vezes fica até mais evidente a gente ver qual é a composição, tá bom? Então, quando eu olho desse modo, então eu vou chamar aqui o U, né? Vai ser seno de x mais cosseno de x. Quando eu escrevo desse modo, né? Quando eu escrevo desse modo, a minha função escrita, né, em relação a u, né? Isso daqui nada mais é do u à sexta, né? Então, a minha função ficaria u à sexta, né? Bem, e aí como que fica a derivada, né? Você quer a derivada da f em relação a x. U é uma variável que você inseriu aqui, tá? Então, x que é a variável que a gente tem. Então, a gente quer a derivada da f em relação à variável x. Então, isso daqui é nada mais do que a derivada pela regra da cadeia, né? Em relação a u vezes a derivada de u em relação a x, né? Então, aparece aqui a derivada dessa variável que você acrescentou, né? Então, bem, como que fica? Derivada da f em relação a u, então, a derivada da f em relação a u, então é u à sexta, então fica 6u à quinta, certo? E aqui, a derivada da u em relação a x, está aqui a expressão de u. Quando eu derivo isso em relação a x, né, eu uso a regra da soma, e aí as derivadas do seno é cosseno, né? Mas a derivada do seno é menos seno, então vai ficar menos seno aqui, tá? E aí observe, né, que aqui eu tenho um u, né, e aí eu tenho que voltar tudo para x. Então, quem é u, né? U está aqui, né, é seno mais cosseno à quinta, né? E aí essa parte aqui, né, está multiplicando, que é cosseno menos seno. Então, agora eu estou tudo em x. E essa daqui é, usando derivada de linha, né? F', tá? Então, assim, aqui dos dois modos eu estou utilizando a regra da cadeia, só estou utilizando praticamente notações diferentes, tá bom? Então, posso botar aqui também, né? Que é a mesma coisa, só mudando a notação, ok? Então, espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima.